Bom dia, na paz do Senhor. Estamos avançando na leitura da Bíblia. Nesse ano nós estamos lendo em ordem cronológica e estamos fazendo então a leitura respectiva de cada dia. E hoje nós vamos ler e comentar o pequeno livro do profeta Ageu. Vamos abrir as nossas Bíblias então. No profeta Ageu, é um profeta que é pouco falado. Tem na verdade um versículo aqui que acaba se destacando em todo o livro e que é muito usado, mas é um livro importante para entendermos, inclusive, a Bíblia em ordem cronológica. Na verdade, eu não lembro de ter visto na vida, na minha vida toda, muitos estudos sobre ele. O que eu sei sobre ele mesmo, eu sei de ler, de procurar livros e procurar por conta livros e materiais que falem sobre o profeta Ageu. Porque poucos estudos tenho visto sobre ele. Geralmente quando eu vejo pregação sobre Ageu, é o versículo mais famoso dele, que é ali Ageu 2, e o versículo 9, que é o versículo mais famoso de Ageu. Então, todos os estudos e pregações que eu já vi foi sobre Ageu 2 e 9. Não tenho visto estudos mais abrangentes. O livro de Ageu é menor do que muitos salmos. É bem pequenininho mesmo. Ele tem somente 38 versículos. E nós, para entender, com um bom entendimento do livro de Ageu, nós precisamos ter lido antes. O ideal que se leia Esdras do 1 ao 6 e dar ali o fundo, o contexto histórico para as profecias de Ageu, para as mensagens de Ageu. São 4 principais mensagens. Então veja, Ciro assinou o decreto dando a escolha para o povo judeu de voltar para Jerusalém, de voltar para Judá. Então aqueles que quisessem voltar poderiam voltar. Ele disse também que nessa volta era para levar os utensílios que Nabucodonosor tinha tirado do templo de Salomão. E ele também conclamou a todos que ofertassem para os judeus, que dessem ali ofertas voluntárias. Ele também deu do tesouro do rei ofertas. Para que essas ofertas? Para reconstruir o templo. Então o povo chega em Judá, em Jerusalém. Essa primeira leva foi com Zorobabel, cerca de 50.000 pessoas. Reconstroem o altar. E depois colocam as bases, lançam os alicerces, o fundamento do templo do Senhor. Tudo isso nós vimos ontem em Esdras. Em seguida, os samaritanos já começam então ali a boicotar, a tentar fazer com que os judeus desanimassem na construção do templo. E eles conseguem. Zorobabel rejeita. O que acontece? Os samaritanos vão lá, oferecem ajuda para reconstruir o templo e Zorobabel fala não, nós não queremos ajuda, ou seja, não queremos mistura. Quem vai fazer a casa do Senhor são os servos do Senhor. Por que ele não aceita os samaritanos? Porque os samaritanos não adoravam só ao Deus de Israel, adoravam a uma mistura de deuses das nações que estavam ali formando o povo samaritano, esse novo povo samaritano. E aí, como os samaritanos veem que não conseguiram, a ajuda deles não foi aceita, eles começam então a fazer desanimar o povo. Eles fazem o quê? Está ali em Esdras 4, versículo 5. Contratam pessoas para ir lá e frustrar o intento dos judeus. E aí o rei, lá no capítulo 4 de Esdras, acaba mandando parar a obra. E a obra fica parada aí por cerca de 15 anos. Alguns estudiosos dizem menos, 9 anos, 12 anos, outros dizem até mais, 19 anos. Mas enfim, eu sou essa linha que segue de 15 anos. E a obra ficou parada por 15 anos. Como é que essa obra recomeça então? Essa obra recomeça porque Deus levanta os profetas Ageu e Zacarias para profetizarem e animarem o povo. E assim, então, nós vamos ver Ageu hoje, Zacarias amanhã. Ageu profetiza para o povo, chama a atenção, exorta o povo para que eles
voltem a construir. E aí, no capítulo 5, nós vemos a reconstrução reiniciada, a reconstrução do templo. Então, nesse contexto que nós devemos ler Ageu. Se nós lemos Ageu sem lembrar, sem considerar o contexto histórico ali de Esdras, nós vamos ficar um pouco perdidos em Ageu e pode sair até alguns entendimentos falhos, como alguns têm feito, algum entendimento ali que não cabe muito bem para Ageu. Vamos em Ageu então. Veja bem, Ageu é desconhecido, apenas entendemos que ele certamente estava no exílio e veio junto com o povo. Era servo do Senhor, porque foi levantado como profeta. O nome dele significa festa de Yahvé, ou seja, ele deve ter nascido em alguma festa importante, em algum dia de festa. O livro dele tem só 38 versículos, é super curtinho. Tem 4 mensagens no livro. Mensagens para Zorobabel, que ele chama de príncipe, dependendo da versão. É o governador, é o novo governador ali instituído pelo rei da Pérsia. Josua ou Josué, que é o sumo sacerdote. Mensagem para os exilados ali e também mensagem para todos, de uma forma geral. Então são 4 mensagens. Para Zorobabel, para o sumo sacerdote, para o povo que veio do exílio e também uma mensagem mais geral, englobando todo mundo. Ele é contemporâneo de Zacarias, nós vimos, o próprio Esdras cita lá em Esdras 5, versículo 1, e no capítulo 6 e no versículo 14 também. Então, quando é que o livro foi escrito? Mais ou menos aí no ano de 520, no último momento das obras do templo paradas, porque com as profecias de Ageu o povo se anima e volta a reconstruir a casa de Deus. O que chama mais atenção de Ageu, ele não durou muito o ministério dele. O ministério dele foi super curto, pelo menos isso que nós temos na Bíblia. Durou aí 4 meses. Ele foi chamado por Deus para ser profeta em um momento muito específico. Chamar a atenção do povo porque estavam novamente se enveredando a esquecer as coisas de Deus. E também encorajar o povo, animar o povo para que construísse a casa de Deus. O ministério de Ageu é bem específico, são 4 meses. Só para nós não acharmos que quando Deus nos chama para algo, é a vida inteira. Há momentos que sim, o serviço do Senhor é para algo específico, algo curto, algo determinado. E nós precisamos aprender isso. Entender, discernir e aceitar. Que não é tudo que Deus nos chama, não é todos os trabalhos que nós nos envolvemos, não são todos os serviços que nós nos envolvemos na igreja, que é para sempre. Veja, o ministério de Ageu durou 4 meses. Então, muitas vezes, nós somos colocados em algo para fazer muito específico. E aí, quando acaba, a gente fica ali se achando injustiçado ou se achando sem valor, mas tem vezes que é isso mesmo. Deus quer a gente ali para algo muito específico, por um período muito específico. Veja Ageu, 4 meses, o suficiente para animar o povo. O tempo suficiente para encorajar o povo para a reconstrução da casa de Deus de novo. Só quando ele acabou de profetizar essas 4 mensagens, acaba o ministério dele de profeta. Com certeza ele foi servir a Deus em outra coisa, possivelmente na construção. Mas são 4 meses. A temática aqui de Ageu, em primeiro lugar, Deus soberano, Senhor dos exércitos. E o ponto principal é a reconstrução do templo. Fazer com que o povo se lembrasse das coisas de Deus. Nós vamos ver o que aconteceu com esse povo. Quando eles desanimaram de reconstruir a casa de Deus, né, por conta que foram proibidos, eles passaram a cuidar das coisas pessoais e se esqueceram das coisas de Deus. Os inimigos e a vida cotidiana, as coisas do dia a dia, distraíram o povo de Deus daquilo que era importante. Então é uma chamada de atenção muito séria para nós, inclusive.
O material e o espiritual não podem ser separados. As coisas materiais mostram a vida espiritual da pessoa. Se a nossa vida material está bagunçada, está sem ordem, não avança, precisamos dar uma olhadinha para a nossa vida espiritual. As duas coisas estão interligadas, não tem como separar. Se nós falamos que separamos, é porque está tendo desequilíbrio. Estamos cuidando muito de uma em detrimento da outra. Então precisamos cuidar. As 4 mensagens que tem aqui no livro de Êxodo, então. A primeira é sobre a reconstrução do templo, está em Ageu 1, dos versículos 1 ao 15. Depois o encorajamento para o povo, no capítulo 2, do versículo 1 ao 9. Depois, da profanação à bênção, que é o capítulo 2, do 10 ao 19. E, por fim, a promessa para Zorobabel, que é capítulo 2, e versículo 20 a 23. Vamos ler, então, Ageu 1. Então, para ler Ageu, 38 versículos, dá 10 minutos para ler aí, menos que isso. Precisa ter em vista o contexto, então, de Esdras. Ageu 1 e 1. No 2º ano do rei Dario, no mês 6º, no dia 1º do mês, veio a palavra do Senhor por Ageu, o profeta, a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué. Veja, nessa versão está Josué, pode ser que esteja Josua, é o mesmo nome. E a Josué, é a mesma pessoa, filho de Josadaque, sumo sacerdote, dizendo, assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, é o versículo 2. Este povo diz, não chegou ainda o tempo em que a casa do Senhor deva ser reedificada. Esse versículo 2, o povo lá estava dizendo o seguinte, a casa de Deus não está sendo reconstruída porque não é o tempo ainda. Veja como isso foi escrito aqui, 2520, com mais 2540 anos lá atrás. E reflete falas nossas hoje. Quando tem algo para fazer e a gente fala, não é o tempo ainda de fazer isso. Porque muitas vezes, para fazer, requer trabalho, requer abrir mão de alguma coisa, requer dedicação, que é exatamente o que o povo precisava fazer aqui. Então, ao invés de se dedicar, de abrir mão de algo que nós vamos ver já o que é, eles falam o quê? Não é o tempo ainda de construir a casa de Deus. Olha como isso é sério. Então veio a palavra do Senhor por Ageu, o profeta, dizendo, é para vós o tempo, para vós habitardes em vossas casas apaineladas enquanto esta casa está deserta? Então Ageu, eu gosto muito do método de Ageu aqui, que é como uma prosa, como uma conversa, e onde ele vai fazendo perguntas. As perguntas nos ajudam a refletir, a pensar melhor. E ele pergunta então, ele fala assim, vocês estão dizendo que o tempo de construir a casa de Deus não é agora, que não chegou o tempo ainda. Então esse tempo agora é para cuidar das coisas pessoais de vocês? É para cuidar de vocês? Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Lá no YouTube tem uma playlist de vídeos gravados no 3º trimestre de 2020. Nós vimos a reconstrução de Jerusalém. E lá eu explico com bastante detalhe o que é esse apaineladas aqui de Ageu. Vamos ver aqui como é que está nessa outra versão. Versículo 4. É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas? Então lá eu explico culturalmente o que é essas casas, né, nesse vídeo lá. Mas assim, o povo deixou de construir a casa de Deus por conta dos ataques do inimigo, porque o rei mandou parar. Ficaram 15 anos parados, nunca mais foram atrás de defesa, nunca mais foram atrás de tentar resolver isso. A fala que Zorobabel vai dar no reinício da construção lá em Esdras 6 é a mesma que eles poderiam ter usado, é a mesma defesa que eles poderiam ter usado em Esdras 4, mas não usaram.
Então, o que Ageu está falando aqui? Vocês falam que não é o tempo de fazer a obra de Deus? Mas por quê? Porque vocês estão cuidando da casa de vocês, estão enfeitando as paredes da casa de vocês, vocês estão ali fazendo telhados apainelados, né, casas estucadas, ou seja, vocês estão reconstruindo as casas de vocês, ficando com as casas boas, confortáveis e não estão cuidando da casa de Deus. Eles encontraram as casas destruídas e em ruínas, abandonadas entre 50 e 70 anos antes. Mas veja, foram cuidar das próprias coisas e deixaram a casa de Deus de lado. É esse o problema. Não existe separação entre o espiritual e o físico. Não dá para agora vou me dedicar às minhas coisas e ano que vem às coisas de Deus. Não existe isso, porque a gente não sabe se vai estar vivo no ano que vem. Não existe agora meus filhos são adolescentes, agora meus filhos são crianças, eu vou cuidar deles e aí quando eles crescerem eu vou servir na obra de Deus. Não existe isso. É isso que Ageu está chamando a atenção. Não existe isso. Precisam as duas coisas andar juntas. Então ele pergunta, não é o tempo de fazer a casa de Deus, mas é o tempo de vocês cuidarem, darem fino acabamento para as casas de vocês? E aí eu vou ler aqui, nessa outra versão, nessa outra Bíblia, versículo 2. Porque todos andam dizendo que ainda não chegou a hora da reconstrução da casa do Senhor? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por isso a resposta do Senhor veio novamente ao povo por meio de Ageu. Acaso é a hora de vocês morarem em casas luxuosas e confortáveis, enquanto a minha casa continua em ruínas? Versículo 5. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Veja o resultado disso. Vocês plantam muito, e aí Deus vai trazer algo aqui muito sério através de Ageu. Deus vai dizer, olha, sabe por que vocês não estão prosperando? Vocês trabalham e não avançam. Plantam como se fosse para colher um saco, mas na hora de colher, colhe meio saco de grãos. Por quê? Porque vocês deixaram as coisas de Deus de lado. Olha o versículo 5. Assim diz o Senhor dos Exércitos, veja o resultado disso, ou seja, veja o resultado de deixar as coisas de Deus de lado e se dedicar às próprias coisas. Versículo 6. Vocês plantam muito, mas colhem pouco. Tem muito pouco para comer e beber. Tem roupas, mas não se aquecem no frio. Seus salários desaparecem como se vocês os colocassem em sacos furados. Vamos pensar nisso hoje, para a nossa realidade hoje? 7, versículo 7. Pensem bem nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Pensem em como vocês têm agido e vejam qual foi o resultado. Então subam os montes e de lá tragam madeira para reconstruir o meu templo. Eu me alegrarei nele e aparecerei ali em toda a minha glória. Versículo 9. Vocês alimentam grandes esperanças, mas conseguem muito pouco. Ou seja, vocês têm grandes metas, vocês têm grandes objetivos, mas vocês não alcançam. Versículo 9, né? Vocês alimentam grandes esperanças, mas conseguem muito pouco. Quando trazem esse pouco para casa, eu o faço desaparecer com um leve sopro. O pouco que vocês ajuntam não dura quase nada. Por quê? Porque o meu templo continua em ruínas e vocês nem ligam. Só se preocupam com suas belas casas. É por isso que eu não deixo os céus darem chuva e as suas colheitas são tão fracas. Na verdade, eu já ordenei que venha uma seca sobre a terra, até mesmo sobre os montes tão férteis. Uma seca que vai fazer murchar os cereais, as uvas e azeitonas e todas as outras plantações. Uma seca que vai castigar vocês e o gado, e que vai destruir tudo aquilo que vocês trabalharam tanto para conseguir. Então, Zorobabel e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o restante do povo que havia ficado na terra, obedeceram à mensagem que o Senhor, o seu Deus, tinha enviado por meio de Ageu. E eles começaram a adorar ao Senhor de todo o coração. Está ali no versículo 12. Aí o versículo 13. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo, eu estou convosco. Então, Deus chama a atenção do povo. Olha a situação que vocês estão vivendo. Não é por nada isso, é porque eu estou permitindo que isso aconteça, para vocês se voltarem.
novamente cuidar das coisas do Senhor. E aí, depois que o povo, então, dão atenção, né? Dão atenção para a voz do profeta Ageu, Deus fala, eu estou convosco. Aí Deus vem e faz a promessa. E despertou o Senhor o espírito de Zorobabel, governador de Judá, e o espírito de Josué, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo. E eles vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. E aí nós vemos acontecendo, então, Esdras, capítulo 5. A reconstrução é reiniciada. Então, é aqui nesse versículo 14, tá? E aí o que acontece? Eles começam a reconstrução, aqui em Esdras 5, o versículo fala que Ageu e Zacarias profetizaram os judeus, o versículo Esdras 5 e 2, no 2, fala que o povo então começou a reconstruir, levantaram-se e começaram a edificar a casa de Deus. E aí o que acontece? Vêm os samaritanos e mandam a carta para o rei. Mas o povo continua construindo, mesmo sem autorização do rei. Depois o rei vem, então, e confirma e fala, né? Nós comentamos isso ontem, e fala, não só continuem retificando a casa, como também, samaritanos, os impostos que vocês pagam para mim, agora vocês vão direcionar para Jerusalém, para que não falte nada, nem na casa de Deus, nem para os holocaustos e para os sacrifícios. O interessante aqui de Ageu, ele vai dando as datas que ele profetiza. São 4 profecias, 4 mensagens, né? Não profecias, mas 4 mensagens, e ele vai dando. Olha o versículo 15, ao 24º dia do 6º mês. Então, a primeira mensagem, aqui 1 e 1, no mês 6º, no dia 1º do mês, né? No 2º ano do rei Dario. Aí aqui já está, versículo 15, ao 24º dia do 6º mês. Então, 23 dias depois da primeira mensagem. Aí, falo isso, veja, versículo 1, quando ele traz essa chamada de atenção para o povo, né? No mês 6º, no dia 1º do mês. Então, tem um intervalo aí de 20 e poucos dias, o povo se desperta, o povo toma a iniciativa de recomeçar e recomeça. Então, quando ele vem e dá essa palavra, agora vocês recomeçaram? O Senhor está convosco. Aí essa mensagem de o Senhor está convosco já é então no 24º dia, são 23 dias depois. Muitas vezes nós lemos e não prestamos atenção nas datas, e aí ficamos querendo que as coisas aconteçam rápido também na nossa vida. E não é exatamente dessa forma. Algumas vezes acontece como Daniel. No início da oração, Deus já manda o anjo levar a resposta. Mas não é normal, mesmo porque não oramos exatamente como Daniel. Então, muitas vezes, a resposta de Deus, a promessa de Deus, aquele conforto de Deus demora um pouquinho. E é lendo a Bíblia que a nossa esperança se renova ao vermos que não é só conosco que muitas vezes demora, é também aqui na Bíblia. Deus nos mostra isso. Vamos então para Ageu 2. O livro de Ageu em si, ele é muito conhecido por causa de Ageu 2, o versículo 9. Nós vamos entender um pouquinho desse versículo. A glória da segunda casa será maior que a primeira. E isso é usado, gente, para um tanto de coisas. As pessoas usam esse versículo. Muita coisa, muita coisa. Nós vamos ver melhor ele agora, lendo esse capítulo 2. Olha ele aqui de novo, então, no 7º mês, aos 21 dias, ou seja, quase um mês depois dessa segunda fala que eu estou convosco, tá? Veio a palavra do Senhor pelo profeta Ageu, dizendo, fala agora a Zorobabel, então mensagem para Zorobabel, e a Josué, sumo sacerdote, e ao restante do povo, né? Então, é uma fala aí para todos. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa em sua primeira glória? Ou seja, quem está aqui que viu o templo antes de ser destruído por Nabucodonosor? Como vocês veem agora, ele pergunta, não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela?
certamente que não eram muitos que estavam vivos aqui ainda, que tinham visto o templo de Salomão. Aqui já se haviam passado, então, 66 anos da destruição do templo. Certamente que não eram muitos que tinham visto. Aí o versículo 4. Agora, pois, Zorobabel, esforça-te, diz o Senhor, esforça-te também, Josué. Recuperem o ânimo, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu estou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a aliança que fiz convosco quando saístes do Egito, assim o meu espírito estará no meio de vós. Não temais. Versículo 6. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, daqui a pouco, ainda uma vez, eu farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. Este versículo 6, ele não é para cá. Ele é um versículo escatológico, eventos futuros. Sabemos que Apocalipse fala sobre isso lá no capítulo 6, 7, 18, 19, vai falar sobre esse tremer o céu e a terra. Aqui ele fala então de um outro momento. Não é historicamente aqui desse período de Esdras. Olha o 7 como continua falando. E farei tremer todas as nações. E virá o desejado de todas as nações. Veja como está escrito na sua Bíblia, o versículo 7. Aqui para mim esse desejado está em letra maiúscula nessa versão. E farei tremer todas as nações e virá o desejado de todas as nações. Aqui na Bíblia Viva, vou sacudir os alicerces das nações e elas vão trazer para cá os seus tesouros e encherei este lugar com a minha glória, diz o Senhor dos exércitos. Então a gente sabe que isso aqui não aconteceu ainda. Por quê? Porque as nações ainda não tremeram, não veio ainda o desejado dessa forma. Jesus é o desejado. Mas olha só, quando Jesus veio aqui na terra, ele não era o desejado. Ou seja, isso ainda não aconteceu. Isso ainda não aconteceu. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele não estava como o desejado de todas as nações, tá? Ele não estava. Isaías 53 e 3, 53 e 2, né? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer e nem formosura. Foi assim que Jesus veio na terra, como homem. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ou seja, ele não era desejado. Ageu 2 e 7. E aí para mostrar, né? Esse desejado aqui é Cristo depois da grande tribulação, depois dos 7 anos, as bodas do Cordeiro, quando ele vem para reinar. Então é ali que ele vem como desejado. Não é aqui, quando ele veio como homem. Porque olha só, quando ele veio como homem, está escrito aqui em Isaías 53 e 2. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Ou seja, ele não era desejado, era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e comum de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Então, quando Jesus veio, ele veio como está aqui em Isaías 53. Tá? Então, ele não era como está aqui em Ageu 2 e 7. Isso aqui é futuro. Tá? Isso aqui é depois. Milênio. Lá na frente, era do reino, milênio. Ageu 2 e 8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Por que Deus está falando isso? Porque o povo estava ali na reconstrução do templo, olhando muito para a simplicidade, a rudeza, os materiais muito simples, madeira, pedra de mármore, mas é porque elas já estavam ali também.
e estavam comparando com o templo de Salomão, que foi um templo luxuoso. Então Deus está falando, minha é prata, é meu é o ouro. Aí o versículo 9. A glória desta última casa será maior do que a primeira. Só que está falando de evento futuro. Diz o Senhor dos Exércitos, e darei a paz neste lugar. Diz o Senhor dos Exércitos. Tem paz em Israel? Nunca teve. Nunca teve. Teve períodos de paz. Períodos de paz. Mas não essa paz permanente. Então aqui está falando, né? Esta última casa será maior do que a primeira. Teve uma amostra disso quando Cristo veio e esteve ali no templo em Jerusalém. Mas foi momentos. A glória desta última casa, e a glória está com letra maiúscula, e casa certamente que deve estar também em letra maiúscula, pelo menos na maioria das versões, é o templo do milênio, que Ezequiel profetizou. Vamos entender a confusão que o povo fez? O povo voltou do exílio para reconstruir o templo. Na cabeça deles, eles ainda estavam com a profecia de Ezequiel, que profetizou lá no exílio para eles sobre o templo que seria construído no futuro, muito futuro. Mas muitos entenderam que aquele templo de Ezequiel ia ser construído agora, que essa reconstrução seria o templo de Ezequiel. Mas não é. O templo de Ezequiel é o templo do milênio, é o quarto. Então Deus fala, a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e darei a paz neste lugar. Então aqui fica essa promessa de Deus, mas de certa forma também uma esperança para aquele povo ali, para que eles não ficassem presos na ideia, na lembrança, na memória do templo de Salomão. Se animassem a construir ali, e dando importância não para a falta da prata e do ouro, porque isso pertencia a Deus, mas para vamos construir a casa de Deus, porque Deus estará aqui, a glória do Senhor estará aqui. Então, são versículos de dupla conotação, vamos dizer. Só vão acontecer de forma plena no milênio. Mas aqui foi o suficiente para dar essa renovação de esperança para o povo judeu que estava ali reconstruindo o templo. E que a história extra-bíblica fala que realmente foi um templo pobre, no sentido de comparação com o templo de Salomão. Podemos trazer esse versículo 9 para nossos dias? Podemos trazer sim para os nossos dias no sentido de estamos avançando. Esse versículo é usado quando vamos construir uma igreja nova, como nós estamos passando por isso aqui em São José. Então sim, entendo que podemos trazer, mas entendendo que não vai ser de uma forma plena. Vai ser maior do que a casa anterior, porque sempre quando fazemos, por exemplo, uma construção de uma igreja, como aqui no caso Israel, no sentido de construir um novo templo, a casa, a glória, será maior do que a primeira. Podemos entender sim, mas não de forma plena, porque de forma plena é só no milênio. As pessoas usam esse versículo para casamento. Quando eu fui casar de novo, que eu estou no segundo casamento, muita gente me mandou esse versículo. Muita gente, recebi muito esse versículo. Pode usar? Pode. Mas eu não entendo que caiba para situações pessoais, como, por exemplo, o novo casamento. Mas para a igreja, sim. Estamos usando, sim, na nossa igreja esse versículo. Podemos usar, mas temos que ter esse entendimento de que não é de forma plena. Vai ser maior do que a anterior. Então, por exemplo, aqui, quando a nossa igreja ficar pronta, a glória vai ser maior do que na anterior. As pessoas vão adorar mais, a liderança com menos preocupação. Por quê? Porque estamos construindo algo próprio, não teremos aquela preocupação de aluguel todo mês. Muitos motivos, vamos nos desprendendo de coisas materiais para focar mais no culto, mais na adoração. Então sim, podemos usar, mas com esse entendimento de que de forma plena esse versículo só vai se cumprir no milênio. É um versículo que foi falado especificamente para Israel, para o templo em Jerusalém.
E a gente vê, né, e darei paz a este lugar. Israel nunca esteve em paz permanente. São períodos de paz. Dá para entender facilmente que vai ser no milênio, depois que o anticristo vai ser derrotado por Jesus, o diabo estará amarrado, aí vai ter essa paz permanente aqui. No sentido nosso, físico, vamos construir uma igreja, por exemplo, como nós estamos passando aqui. Vamos ter um período de paz? Vamos, principalmente as preocupações com o aluguel, as preocupações, né, de não precisar ir todo mês ficar puxando elástico para conseguir pagar as contas. Então vamos ter sim isso, mas, né, reforçando, é num sentido limitado, porque o sentido pleno é só no reino milenial. Olha só o versículo 10 então, Ageu 2:10. Então, né, de uma forma geral, usem esse versículo para igreja, para a obra de Deus, para o que está falando aqui, casa de Deus. Não usem esse versículo para casamento, não usem esse versículo para um trabalho novo. Não use esse versículo para isso. Esse é o meu conselho. As pessoas usam para um trabalho novo. Eu já vi usando até quando troca de prefeito. É mudar muito o sentido do texto, porque o texto está falando da glória de Deus, da casa de Deus. Então dá para usar para as nossas igrejas, para os nossos locais de adoração, porque sim, a glória de Deus, a glória de Deus na nova vai ser maior do que na anterior, por muitos fatores, mas eu penso que não cabe para um casamento, não cabe para um emprego, não cabe para uma troca de governo, não cabe para essas coisas, no meu entendimento. Vamos lá para Ageu 2:10 então. Aí 2:10, do 10 até o 15, vai falar sobre a impureza do povo, esse cuidado de levar as coisas, enfim, várias coisas aqui. Embora a nossa casa deva ser, né, dedicada ao Senhor, tudo isso, mas tenham alguns cuidados. Aqui no 2 eu quero ler o versículo 15 ainda. Agora, pois, então do 10 ao 14, Deus chama a atenção do povo para cuidar com o que está se fazendo, com o que está se oferecendo, cuidar das impurezas. E aí o versículo 15 fala assim: agora, pois, aplicai o vosso coração a isso, deste dia em diante. Ou seja, o que vocês fizeram, o que foi até agora foi nesses 15 anos, mas agora aplicai o vosso coração a isso, deste dia em diante, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Então, é como que uma avaliação que ele manda fazer aqui, uma reflexão. Antes de vocês continuarem a construção, olha como vocês estão fazendo, olha o que vocês estão fazendo na vida de vocês, falando sobre estilo de vida. Versículo 16. Depois daquele tempo, ou seja, voltando lá de quando foi lançados os alicerces e no tempo que a casa de Deus ficou parada, né, sem construção. Depois daquele tempo, quando vinha alguém a um monte de 20 medidas, só havia 10. Quando vinha ao lagar para tirar 50, só havia 20. Então, está falando desse período, né, depois daquele tempo, e depois de quando foi feito o fundamento do templo, e enquanto não foi retomada a construção. Então, nesses 15 anos aí, mais ou menos, tudo que se fazia se perdia, ou não se alcançava exatamente aquilo que queria. Feri-vos com queimadura, com o vento sul, com ferrugem, com granizo, em toda a obra das vossas mãos, mas não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Ainda citando esse tempo que a obra ficou parada. Eles estavam ali só cuidando das coisas pessoais. Versículo 18. Considerai, pois, em vosso coração, desde esse dia em diante, desde o dia 24 do 9º mês. Começou a profetizar lá no 6º mês, no dia 1. Aqui já é o dia 24 do 9º mês. Então, profetizou o 6º mês, o 7º mês, o 8º mês, 9º mês. Tá? Desde o dia em que se lançou o alicerce do templo do Senhor. Considerai, pois, em vosso coração. Então, faça um inventário da sua vida.
desde o dia que vocês colocaram os alicerces da casa de Deus até agora. O que vocês fizeram nesses 15 anos? E trazendo isso pra gente, né? O que nós fizemos? Nós começamos a fazer algo e paramos, porque não é o tempo para fazer isso agora. O que nós estamos fazendo na nossa vida? Essa é a pergunta que Deus faz aqui, através do profeta Ageu. Olha só, mas agora, versículo 18, prestem atenção nisso, a partir de hoje, 24º dia do 9º mês, dia em que foram colocados os alicerces do templo do Senhor, eu os abençoarei. Versículo 19, ainda há porventura semente no celeiro? Além disso, a videira, figueira, romeira e oliveira não têm dado seus frutos, mas desde esse dia vos abençoarei. Ou seja, nesses 15 anos que vocês ficaram aí parados, não construindo a casa de Deus, cuidaram de enfeitar, de dar acabamento, de reconstruir a casa de vocês, tudo que vocês fizeram não foi para frente. De hoje em diante, como vocês estão reconstruindo, começaram a reconstrução, recomeçaram a obra de Deus, então de hoje em diante eu vou abençoar. Versículo 19 aqui na Bíblia Viva. Notem bem que estou lhes fazendo esta promessa, antes mesmo de vocês começarem a levantar a estrutura do templo. Porque Deus já tinha falado, revejam o que está no coração de vocês. Então eles se movimentam para recomeçar. Lemos ali no capítulo 1 e no versículo 12. Ouviu Zorobabel e Josué e todo o restante do povo a voz do Senhor, assim como o tinha enviado o Senhor seu Deus, e temeu o povo diante do Senhor. Capítulo 1, versículo 14. E eles vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Então se levantaram e começaram a se movimentar para reconstruir. Então no 19 Deus fala, vejam, notem bem, que estou lhes fazendo esta promessa de não vai faltar nada, vocês vão prosperar. Vocês vão prosperar porque começaram a se movimentar para a reconstrução. Antes mesmo de vocês começarem a estrutura do templo, antes de terem colhido os cereais e antes de as uvas, os figos, as romãs e as azeitonas surgirem, a partir de hoje eu os abençoarei. E aí a última mensagem do livro. Eu já vou trazer algo aqui bem interessante sobre quando Ageu escreveu isso aqui. Vamos só ver essa última mensagem que é para Zorobabel. Versículo 21. Diga a Zorobabel, governador de Judá, estou prestes a sacudir os céus e a terra. Então, essa última mensagem foi no mesmo dia da anterior, vimos aí, aos 24 dias do 9º mês. Fala com Zorobabel e diz, eu farei tremer os céus e a terra. Versículo 22. E transtornarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações, transtornarei os carros e os que neles sobem, e virão abaixo os cavalos e os seus cavaleiros, cada qual pela espada do seu irmão. Dupla conotação. Primeiro, aqui Zorobabel ainda estava respondendo para o rei do Império Medo-Persa. Em determinado momento, então, Deus está falando, olha, agora você ainda responde para lá. Mas eu vou destruir aquele poder e vocês passarão a ser independentes de novo. Primeira conotação. Então, isso acontece em seguida, ali alguns anos depois. Segunda conotação, grande tribulação. Final da grande tribulação. Quando então, transtornarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Falando ali da guerra final que vai ter, ali da batalha que vai ter no final da grande tribulação, onde Cristo vem para vencer. Versículo 23. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, te tomarei, ó Zorobabel, meu servo, filho de Sealtiel, diz o Senhor, e te porei como um anel de selar, porque eu te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Zorobabel era da linhagem de Davi. Então essa palavra do versículo 23, essa promessa do 23, acontece de forma parcial, se completa de forma histórica com Zorobabel, mas é uma promessa também de futuro, falando da linhagem de Zorobabel aqui, na verdade.
Então aqui Zorobabel representa de forma figurada e muito pontual Cristo, um tipo de Cristo, um tipo de Messias. Esse anel de selar é o anel do rei, né, que o rei usa quando faz os seus decretos, então sela ali como anel. E entendemos então que essa mensagem do versículo 23 se cumpre com Cristo de forma parcial, quando Cristo veio, e de forma plena, então, quando Cristo vem para reinar sobre todas as nações no milênio. Assim nós terminamos, então, o livro, né, o pequeno livro aí de Ageu. Mas olha só, esses 4 meses de duração aí do ministério profético de Ageu é bem interessante, porque cada mensagem ela tem ali uma data certa que os judeus falam que aconteceu. Então, quando nós lemos ali a primeira mensagem de Ageu, aí no capítulo 1, deixa eu pegar onde eu anotei aqui, que é ali dos versículos 1 ao 15, ela acontece, né, fala ali, primeiro dia, vou abrir a Bíblia aqui de novo. Quando fala aqui, né, no mês 6º, no dia 1º do mês, no calendário judaico, significa o que ali, né? Na época da festa da lua nova. O calendário judaico não acontece exatamente da forma do nosso. Então, neste tempo aqui de Ageu, aconteceu ali em agosto do ano de 520, essa festa da lua nova. O tempo do quê? No tempo em que o grão, a plantação, ficava madura para a colheita. Então Deus traz essas palavras aqui. Vocês plantam, versículo 6, 1 e 6, semeais muito, recolheis pouco. Porque o grão estava ficando maduro para a colheita. Então certamente que o povo via que tinha semeado muito, mas ia colher muito pouco. Está ali no versículo 6. Depois nós vamos ver o que, né? A segunda mensagem, que está aqui em Ageu 2, nós vamos encontrar o que? É o fim da festa dos tabernáculos, é o fim ali da colheita. Então é depois de colher eles veem o grão ficando maduro ali, o tempo de a colheita pronta. Aí Ageu profetiza, vocês semeiam, na hora de colher, colhe pouco, porque eles viram que eles iam colher. Aqui no capítulo 2, então vem a outra mensagem de Ageu. Tem um versículo aqui bem específico, o versículo 10, né? Que ele fala as razões pelas quais o povo não estava prosperando, que estavam oferecendo coisas que não tinha de nada, não valia, e uma série de itens aqui, de particularidades que Ageu cita aqui. Então, essa outra parte é no final da festa. E o terceira e quarta mensagem, que nós vimos ali o 9º mês, que daí se completa os 4 meses de profecias, chegam na estação que eles já deveriam estar preparando a terra, então, ali para colher na primavera. Mas eles deveriam preparar a terra para plantar e colher aí alguns meses depois. Então, essa terceira mensagem e a quarta, que é para Zorobabel, olha só o que Deus fala, né? Aqui no versículo 18. Considerai, pois, em vosso coração, desse dia em diante vos abençoarei. Ou seja, a partir de hoje, o que vocês plantarem, vocês vão colher, eu vou abençoar. Porque era exatamente, não é assim, calhou, coincidência, não, Deus fez isso. Da profecia de Ageu ser exatamente no período que eles deveriam preparar a terra para plantar. É no sentido de entender que não dá para cuidar das coisas de Deus numa época e depois se voltar para cuidar das nossas coisas. Nós devemos cuidar das coisas de Deus como prioridade, no primeiro amor, que aí Deus nos abençoará para que nós possamos cuidar das coisas materiais. Veja que não é deixar de lado. Deus está falando, voltem a construir o meu templo, mas também continuem plantando, porque quando Deus fala que
desde esse dia vos abençoarei, plantem, porque estava no período de plantar, de cultivar a terra. Plantem, porque eu vou cuidar, eu vou abençoar para que vocês tenham semente no celeiro, para que vocês vocês serão abençoados a partir de hoje. Então cuide das coisas de Deus, cuide também das suas coisas, mas não se preocupe de fazer com que as suas coisas prosperem, porque se você está cuidando das coisas de Deus e está trabalhando, Deus é que vai fazer você prosperar. Então essa é a mensagem de Ageu. Não é para deixar uma coisa de lado para poder dar atenção para as coisas de Deus. Não. Deus está falando, me priorizem, priorizem a casa de Deus, que quando vocês estiverem cuidando das coisas de vocês, eu vou abençoar. Então é essa a mensagem. De prosperidade sim, mas no sentido não de separar tempo para cada coisa, no sentido de vou cuidar das coisas de Deus e depois eu cuido das minhas. Não, vou cuidar das coisas de Deus que Deus cuida das minhas. Não é assim. Deus está falando, comecem, priorizem a casa de Deus, cuidem das coisas de vocês, só que não se preocupem com o amanhã, não se preocupem com se vai ter colheita ou não, porque aí isso eu vou cuidar, mas façam a parte de vocês. Se Deus está falando a mensagem para Ageu, justamente no período que era, a mensagem aqui, a terceira mensagem, que começa aqui no versículo 15, e a quarta mensagem, que é para Zorobabel, essas mensagens acontecem justamente no período de cultivo e plantação, na hora que eles tinham que colocar a semente na terra. Então, Deus não fala para eles não plantem, não trabalhem nas suas terras. Não, Deus está falando, priorizem a minha casa, que aí quando vocês forem cuidar da semente, que é o versículo 19, eu vou abençoar. A partir de agora eu vou abençoar. É isso que nós precisamos resgatar. Não é nem 8 e nem 80. Não é nem cuidar só das minhas coisas, porque não é o tempo de cuidar das coisas de Deus. Não. O tempo que nós temos é esse agora, tempo oportuno. Então vamos cuidar das coisas de Deus, vamos trabalhar nas nossas, mas não vamos nos preocupar com o amanhã. Vamos confiar que Deus vai fazer prosperar o nosso trabalho, porque estamos nos dedicando nas coisas de Deus. Essa é a mensagem de Ageu. E amanhã nós vamos para Zacarias, que tem uma mensagem um pouco mais dura do que de Ageu, e tem um pouco de escatologia também, que é desse mesmo período aqui, ali entre Esdras 5 e 6, e mesma época de Ageu, mas Zacarias profetiza um pouco mais de tempo. E para encerrarmos, eu quero trazer aqui o significado da cruz. Nós vemos a cruz como o altar onde o cordeiro foi imolado, Cristo ali sendo crucificado, mas preste atenção. A cruz, não é assim? Eu trago muito isso quando falo para os jovens. Aqui, meu relacionamento com Deus. Aqui, meu relacionamento com a igreja, com a sociedade, com o meu próximo. Se eu priorizo somente o meu relacionamento com Deus, essa parte cai. E fica só isso aqui, eu com Deus. Então, a cruz perde o significado. Ou seja, a mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo perde valor, perde eficácia na nossa vida. Quando eu priorizo só com o meu próximo, ou seja, só o material, só o físico, só o aqui e agora, e não cuido do meu relacionamento com Deus, aí fica pior ainda, porque tudo perde o valor, perde o significado. Por isso que tem muita gente com vida vazia, porque não priorizou Deus. Então, quando eu priorizo o meu relacionamento com Deus e também cumpro com o meu relacionamento físico, material, com o próximo, com a igreja, com a sociedade, aí sim eu vivo isso aqui, o Evangelho de Cristo, e o negócio fica equilibrado. É o único ponto em toda a Bíblia que eu defendo equilíbrio. É aqui. Viver as prioridades com Deus e também aqui. Viver o que Deus ensina para a nossa vida aqui na Terra. Viver em equilíbrio com o meu próximo,
com a sociedade, a vida espiritual, a vida material. Quando tem equilíbrio, quando está do jeito que a Bíblia nos ensina, nós vemos o Evangelho de Cristo na nossa vida. Qualquer um dos dois que é priorizado em detrimento do outro, deixa de existir. Então, olhem para a cruz de Cristo e vejam a cruz de Cristo vazia e leiam Ageu novamente depois e entendam o que ele está falando ali. Vida com Deus e vida aqui nessa terra, que é esse aqui, em equilíbrio. Aí sim, Deus vai abençoar e nós não vamos precisar nos preocupar, ficar ansiosos com o dia de amanhã, porque estamos vivendo isso aqui, tá bom? Amém? E aí estamos encerrando. Então levem essa reflexão para hoje. A cruz de Cristo, ela deve ser vivida. Amai a Deus acima de todas as coisas e amai ao próximo. Os 2 maiores mandamentos que Jesus disse estão aqui, simbolizando a cruz. Tá bom? Tenham um excelente dia. Amanhã de manhã nós voltamos. Que Deus abençoe e recompense cada um de vocês pelo tempo que passamos aqui, lendo e refletindo na palavra de Deus. Fiquem com Deus.